Ai, gente, eu dei o rec aqui, começou um tum-tum-tum da obra. Vocês não se importam? Vocês se esforçam pra me escutar? Eu vou me esforçar também. Eu vou até ficar aqui, mas não vou ficar tão perto aqui do microfone, porque senão vai desfocar, né? E demorou aqui pra focar na câmera. Eu tive que gravar esse vídeo pensando muito e fazendo uma pauta, refazendo a pauta minuciosa, porque eu gravei ele antes, aí uma amiga minha me escutou e falou: nossa, você pareceu tão má falando desse tema, né? Então eu prestei muita atenção, até coloquei uma camisa branca. Principalmente ontem eu assisti um filme que se chama After the Hunt. Eles estavam falando muito sobre a moral social e como que a gente se comporta diante das coisas que a gente sente. E eu, dentro da minha cabeça, sou uma pessoa muito vingativa, mas no comportamento eu não sou, primeiro porque eu não tenho dinheiro pra gastar com uma vingança. Eu acho que pra você se vingar de alguém, você precisa ter dinheiro pra você poder minimamente chegar perto de todas as coisas que você quer fazer com aquela pessoa que te fez mal. Vingança. Mas o meu comportamento é ditado de uma forma que é cotidiana e que é desde pequena e muito cristã também, né? A gente tem uma lógica muito cristã do perdão. Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Ah, porque você tem que perdoar, porque o melhor a fazer pra uma pessoa que te fez mal é desprezar, é esquecer, é você viver feliz. Não, gente, eu quero que a pessoa se exploda, eu quero que a pessoa se ferre. A gente não quer olhar e falar, olha aí, bem feita aí, ó. Só eu que penso assim. Quando eu penso que eu queria vingança, eu fico pensando também na sociedade. Porque se as pessoas quisessem... Aí não ia dar muito certo, né? Se as pessoas quisessem vingança ao invés de justiça, a gente ia acabar vivendo uma barbárie. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que eu enfie a porra de você! Então acho que é por isso que existem leis, normas. Eu fico me perguntando o que faz sentido para determinado grupo. Um determinado grupo de oprimidos que é ensinado ao perdão, é usado a fé sobre aquilo que essas pessoas acreditam, aquilo que essas pessoas querem. Perdão é algo esmagador, só que ele vai diretamente de encontro ao que a gente sente. Tentam oprimir a nossa raiva, o nosso sentimento de ódio, o nosso sentimento de vingança. E às vezes paralisa, porque a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? Não sabe como tratar. E eu me sinto extremamente imatura quando eu tenho esses pensamentos. Principalmente quando eu ganho as minhas discussões que eu já tive, só que eu não respondi o que eu queria responder. E dentro do banheiro eu tô conversando e gritando com o meu shampoo e dando uma resposta maravilhosa para aquela pessoa que já tá no passado. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Porque no passado eu sou muito madura, no presente eu não sou tanto. A vida tá acontecendo agora, a vida é inédita, né? Simplesmente tá improvisando, simplesmente a gente tá fazendo. Então, às vezes eu também tento ser muito generosa com quem eu fui no passado, entender que eu tive a maturidade e tomei a decisão que podia, na época que eu podia vislumbrar aquilo que estava acontecendo, entender. E aquele era o meu pensamento, aquele era o aprendizado. Eu tinha entendido até ali, aquilo era o que eu podia fazer, aquilo que era o que eu podia responder. E agora eu tô muito imatura porque eu também tô aprendendo, eu tô vivendo essa vida pela primeira vez, ela é inédita. Quando eu penso na vingança, principalmente que não dá pra voltar atrás, não dá pra gente deixar de pensar, pelo menos eu não deixo de pensar na Avenida Brasil, né? Como a Nina moveu toda a vida dela em prol de uma vingança contra a Carminha. Me serve, vadia, me serve! E aí, a gente quando vê obras onde a pessoa consegue derrotar o vilão, quando o vilão tem o que merece, a gente tem uma sensação catártica, né? Ai! Parecia. Então, de onde que isso vem? De onde que isso explode? E como que a gente se comporta? As normas sociais ditam a forma que a gente deve se comportar. Só que a gente vê outras pessoas que não se preocupam com isso, que elas estão cagando pra fazer mal ou não, né? A gente se apega muitas vezes à ideia do karma. Eu tava escutando outro dia um podcast de uma mãe, uma história de uma mãe, que ela não perdoava o filho por algo muito grave que ele tinha feito, né? A história é uma história muito pesada. O filho fez algo muito grave e essa mãe não perdoou e não perdoa. Algumas pessoas falaram que era importante ela perdoar porque talvez se ela não perdoasse, ela ia passar outras vidas junto com ele, voltando e tendo ele perto até que eles tivessem essa libertação do perdão. Vai ao encontro do meu pensamento sobre a maturidade, né? Sobre a maturidade que eu não tinha na época e a maturidade que eu não tenho agora e as decisões que eu acabo tendo de acordo com o que eu aprendi, de acordo com o que eu posso pensar, de acordo com a minha mentalidade. E eu acho que isso também vai para as vidas, né? Você perdoa e você vai
vai de acordo com o que você consegue. Ela não vai conseguir perdoar o filho dela, né? Foi isso que ela disse. E eu acho que às vezes a gente não consegue perdoar, vai voltar em outras vezes, então vai voltar. Acabou. É muito, às vezes, injusto a gente usar até a religiosidade, né, o espiritual. Eu não tenho um grande conhecimento porque eu nunca morri e não sei o que pode ter acontecido do outro lado. Mas pensar em karma, pensar em você sofrer na próxima vida, ou em pensar em que você, tudo que vai e volta, minha amiga falou, né, que se faz é que se paga. Se paga mesmo? Porque tem gente que se dá tão bem fazendo mal para outra pessoa e não tá nem aí. Eu acho que tem muito mais a ver com condição energética do que necessariamente o mundo ser uma roda gigante, o mundo ser um moinho. Eu não posso pensar muito nisso porque eu não tô por cima da carne seca da minha vida. Eu tenho que acreditar que realmente as coisas vêm pra gente de acordo com o que a gente faz, porque senão eu paraliso e eu não faço mais nada, né? E não vou me tornar uma boa pessoa, a pessoa que eu acredito que a gente deve ser. Quando eu falo de condição energética, é como quando a gente vê, por exemplo, vilões, né? E as pessoas, elas acham que elas não estão fazendo mal, que é justificável aquilo que elas estão fazendo. Então a energia dela é super leve, a energia dela é super boa pra ela. Ela tá subindo em outra pessoa, ela tá usando outra pessoa, mas pra ela é justificável. Então não vai acontecer nada de mal com ela porque ela não tem uma consciência pesando em relação ao outro. Já quando a gente tem uma consciência e faz algo ruim, aquilo acaba abarrotando a gente de uma forma que a gente não aguenta. Aí sim, eu acho que a nossa energia se transforma. Então acho que é uma questão mais em relação a isso do que espiritual, ou que vai voltar pra gente se a gente fizer, sabe? Dependendo do que a gente sentir, é aquilo que a gente vai atrair. Eu não sei se você é uma pessoa vingativa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Eu acabo vendo pessoas que me fizeram muito mal. Não tô falando só de macho, não. Tô falando de amizade também, né? Pessoas bem e vivendo. Mas eu também não sou o tipo de pessoa que a pessoa não vai saber que me fez mal. Eu deixo bem elucidativo que eu não quero aquela pessoa na minha vida. Mostro por quê e ela não volta e eu ignoro e ela vai se sentir mal e vai lidar com aquilo. Tem gente que liga, tem gente que não liga, que não tá nem aí. Mas engasgada eu não morro. Eu acho que isso é um pouquinho vingativo, talvez. Não sei. Mas eu também fico pensando que se eu tivesse dinheiro, talvez eu me vingaria. Se eu tivesse oportunidade, se eu tivesse consciência, se eu fosse criada de outra forma. Não sei. A gente nunca vai saber. Deixa aqui nos comentários o que você pensa. Se você já se vingou de alguém. Se você tem vontade de se vingar de alguém. Se eu fui muito ruim nesse vídeo, eu vou mandar o vídeo pra minha amiga. Eu vou perguntar se eu pareci má aqui, se eu pareci uma vilã. Eu acho que não. Mas vai saber, né? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.